estar aqui cedo, nesse domingo gélido, chuvoso. Nós estamos aqui para nos aquecermos uns aos outros com o nosso calor humano e, o mais importante, o calor do Espírito Santo. Oremos. Pai querido, somos gratos por poder estar aqui na tua casa, mais um domingo, mais um início da semana, onde nos reunimos logo cedo para aprendermos a tua palavra através dessa escola bíblica dominical. Somos gratos pela tua presença, somos gratos pela presença aqui do teu povo. Oramos para que tenhamos aqui um momento agradável de conhecimento, de aperfeiçoamento, de maturidade através da exposição da tua palavra nessa aula da carta aos Efésios, da carta aos Filipenses. Como a gente faz todo domingo, apresentamos essa caixa com o nome de pessoas que temos orado para que se convertam. Sempre a nossa oração, embora seja repetitiva, mas é necessária, é que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que leve a eles um testemunho pessoal através das suas vidas e que essas pessoas sejam tocadas por esse testemunho e transformadas pela ação do teu Santo Espírito. O Senhor nos deu uma boa aula, nos deu também um dia maravilhoso e um culto abençoado na tua presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso estudo da carta aos Filipenses, hoje chegaremos ao último capítulo da carta, que é o capítulo 4. Para alguns, esse é um capítulo muito interessante e que traz muitas lições para nós, e especificamente a respeito de relacionamento, a respeito de como lidar com a ansiedade. E depois, no finalzinho, Paulo faz as suas saudações coloquiais, mas em todo esse capítulo temos muito a aprender, né? Na nossa apostila aí, peguem aí, o segundo parágrafo, né, dessa página, a última seção da epístola, capítulo 4, versículo 2 a 20, lida com relacionamentos interpessoais dentro da igreja, principalmente com o problema de contendas e ansiedades delas derivadas. A fim de demonstrar que tais ansiedades e estresse não se justificam a vão, Paulo, mais uma vez, parte da sua própria experiência, a fim de mostrar que Deus pode e vai capacitar os seus filhos. E vocês vão ver aqui logo no versículo 11, Paulo vai usar um termo que é contente e satisfeito. Isso é um termo grego, né, em que foi escrito no Novo Testamento, que chama-se autarques, que é nos capacitando a lidar com qualquer situação na vida, certo? Na primeira parte do capítulo 4, Paulo roga por um esforço comunitário para curar feridas relacionadas à luz da sua camaradagem passada no Evangelho, versículo 3, e a sua proximidade de Cristo, capítulo 4, versículo 5. Essa proximidade, Paulo está dizendo a respeito que ele entende que logo vai morrer, né? Em virtude da qual o egoísmo e a ansiedade que ele produz devem dar lugar à longanimidade, ao perdão e às ações de graças, como ele mostra isso no versículo 6 a 7. Assim, alegria e paz no Senhor seriam a experiência dos filipenses. Vamos ler na nossa Bíblia esse bloco, capítulo 4, vamos trabalhar aqui até o versículo 7. Capítulo 4 da nossa Bíblia de Filipenses. Cronologia é a sequência natural do tempo, né? Quando a gente fala contagem regressiva, a Cione já ouviu falar sobre cronômetro? Cronômetro tecnológico. Então, cronologia é a sequência natural das horas do tempo. Filipenses, capítulo 4. Eu estou aqui com uma versão moderna. Pegaram aí? Irmão Augusto, achou? Alguém ajuda o irmão Augusto?
pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Aí o versículo 2: agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seus desentendimentos, e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Veja que nesses 3 primeiros versículos, Paulo está lidando, como eu falei, com relacionamentos interpessoais dentro da igreja. E presta atenção, gente, era uma igreja que a gente não vê muitos problemas, uma igreja querida de Paulo, mas que tinha problemas. E aí a gente pensa, mas por que, gente? Porque onde tem pessoas, tem problema. Certo? Onde quer que se reúne pessoas, vai ter problema, porque cada um de nós já é uma caixinha de problemas. Desde que Adão pecou, esse mundo virou de cabeça para baixo, e a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, nós somos problemáticos, nós temos nossos problemas, e quando nos reunimos, o que acontece é que os nossos problemas individuais acabam se tornando problemas coletivos. E aí, onde as coisas pioram. Porque às vezes a gente não sabe lidar com a postura da outra pessoa e a gente acaba batendo de frente. E Paulo nos ensina como lidar com isso. E veja que outra coisa interessante: Paulo não esconde o problema que tinha na igreja. E o Espírito Santo que orientou Paulo também não escondeu, deixou bem claro, que é para mostrar que problemas existem, mas que eles precisam ser resolvidos. E Paulo orienta aqui como devem ser resolvidos esses problemas interpessoais de relacionamento entre um e outro. Então a gente encontra algumas pessoas que saem da igreja e falam: eu saí da igreja porque a igreja está cheia de problemas. Né? Ela mesma é um problema, porque cada um de nós é um problema. E como eu sempre digo aqui, vocês são testemunhas, né? As pessoas, está cheio de hipócrita na igreja, só tem pessoas problemáticas, aí sai da igreja. Só que ele trabalha num lugar onde está cheio de pessoas hipócritas, problemáticas, e ele não chega para o chefe e fala assim: dá baixa na minha carteira porque aqui está cheio de hipócrita e problemático. Ele faz isso? Não. O aluno não chega para o diretor e fala assim: olha, eu estou saindo da escola porque aqui está cheio de alunos hipócritas e problemáticos. Ele faz isso? A gente não chega lá no cartório e fala assim: tira meu sobrenome que eu não quero mais fazer parte dessa família porque tem pessoas hipócritas e problemáticas. A gente faz isso? A gente não chega lá e vende a nossa casa no bairro e fala assim: estou mudando desse bairro porque aqui tem bastante pessoas hipócritas e problemáticas. Aí a gente vai para outro bairro, tem pessoas hipócritas e problemáticas. O que você faz? Vai para uma ilha deserta e fica lá sozinho? Não, né? Não é assim. E igreja tem pessoas hipócritas e problemáticas, como todo lugar. E nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas. Certo? E eu sempre digo, se a gente não consegue mudar essas pessoas, nós precisamos mudar a nossa atitude, para que a atitude negativa dessas pessoas não venha fazer mal para nós. E é isso que a gente tem que aprender. E Paulo mostra, né, o que está acontecendo. Havia 2 mulheres na igreja e elas estavam brigadas. Né? Até o nome delas, gente, é um nome meio problemático. Olha o nome delas: Evódia e Sintique. Cá entre nós, vocês colocaram o nome das filhas de você? Bia, a Márcia ia trocar o nome da Bia para Evódia, para Sintique? Né? Irmã Marisa ia trocar o nome da Alice para Sintique? Não, né? E elas estavam lá, com problemas. E Paulo sabe disso e não faz vista grossa. Agora, veja como é que Paulo trata. Paulo não chega assim, né, já chutando o pau da barraca, já chutando o bode e fala assim: essas irmãs precisam ser excluídas, porque aí são uma ferida, é um câncer na igreja. É assim que Paulo fala? Não. Veja como é que ele começa esse capítulo 4 para chegar a trabalhar nessa questão desse relacionamento dessas 2 irmãs. Ele começa no versículo 1 dizendo:
Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Olha o que Paulo está querendo dizer. Olha, existem duas irmãs aqui que estão com um problema, mas não deixe que esse problema desestabilize a estrutura, a fé de vocês. Fiquem firmes. Permaneçam firmes. Tem um problema ali, vai ser resolvido, mas não deixe que esse problema afaste vocês da comunidade, afaste vocês de Deus e roube a paz de vocês. Permaneçam firmes. Né? Começa assim. E aí ele diz, amo vocês e anseio vê-los. Então Paulo começa demonstrando amor por eles. Olha a primeira dica, gente. Com todo e qualquer problema, nós não podemos perder de vista o amor que nós temos pelas pessoas e por Deus. Não podemos deixar que o azedume das pessoas venha envenenar o nosso coração e roubar o nosso amor. Não sei se vocês percebem, mas o ser humano é assim. A gente fala que ama as pessoas, né? São os amigos, a gente canta aqui na igreja, né? Eu te amo, irmão, eu te amo, irmão, e se abraça. E aí, quando aquele irmão faz alguma coisa que desagrada a cada um de nós, a gente o que faz? Excluir. A gente esquece tudo de bom que ele fez e só lembra daquela coisa errada, daquilo que nos magoou. E aí a gente lança fora o amor. A Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados. É o amor que vai nos capacitar a lidar com essas pessoas que têm problemas. Porque se estão assim, porque elas estão com falta de amor. Falta de amor próprio, falta de amor ao próximo, falta de amor a Deus. E se a gente não der uma dose a mais de amor, não vai resolver. Então, uma certa pessoa chegou para um filósofo, para um sábio, para lidar com a vida é tão difícil, eu estou precisando aprender a lidar com as pessoas. Aí ele falou assim, olha, tome esse xarope aqui. Aí ele falou, mas não tem nada dentro. Ele falou, mas qual é o título que está escrito? Amor. Tome esse xarope de amor. Né? Ah, mas se eu tomar e não resolver? Aí ele falou, aumente a dose. Aumente a dose. O amor é sem mentira, gente. A gente precisa ir. Paulo começa, né? Eu amo vocês. Né? Fiquem firmes. Amo vocês. E anseio vê-los. Eu desejo ver vocês. Paulo tinha essa alegria, estava longe, né? É aquele amigo que a gente ama, que está tão longe que a gente, né, não vê a hora de poder vê-lo, abraçá-lo. Paulo tinha esse amor, esse carinho para a igreja de Filipos. E aí ele fala, pois vocês são minha alegria e minha coroa de recompensa. Como é que está na sua Bíblia aí, Márcia, Cristina? Versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria é coroar, estáis assim firmes no Senhor amado. Minha alegria, meus queridos irmãos, né? Fala também coroa? Aí não. Alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor amados. Então, Paulo, fiquem firmes, lembrem que eu amo vocês, não vejo a hora de poder vê-los, abraçá-los, e eu quero que vocês saibam que vocês são minha alegria, minha coroa de recompensa. Olha que coisa bonita. O que Paulo está dizendo? Eu me alegro quando penso em vocês. E aí é alguma coisa que a gente deve se perguntar a nós mesmos, né? Quando uma pessoa nos vê, ou quando a pessoa sente saudade de nós, ou pensa em nós, qual é o sentimento que invade o coração dela? É de alegria ou de tristeza? É de saudade ou decepção? Deveria ser de alegria, né? Então, será que nós estamos gerando alegria nas mentes e no coração das pessoas? E as pessoas? O que elas estão gerando em nós? Alegria ou tristeza e decepção? Infelizmente tem muitas, né? Que geram em nós tristeza e decepção. Mas, já que a gente não pode mudar aquelas pessoas, nós temos que mudar a nossa postura para não deixar que a tristeza e a decepção roube o nosso amor, roube a nossa alegria, roube a nossa paz. Nós precisamos, apesar disso,
permanecer firmes, né? Permanecer firmes. Correto? E Paulo vai dizer, ó, vocês além de serem minha alegria, vocês são minha coroa e recompensa. Aquela coroa, né? Todo mundo gosta de ser coroado, né? Coroa dá a ideia de que você recebeu um prêmio, que você conquistou algo. Paulo fala assim, ó, vocês são minha coroa, minha recompensa. Quando eu chegar lá na glória, eu vou ser recompensado por saber que vocês também entraram lá, que vocês mudaram de vida. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, mesmo que eu chegue lá no céu e o Senhor não me dê nada, mas só o fato de chegar lá e ver vocês, eu já estarei satisfeito e recompensado. Essa é a maior recompensa que eu recebo, é ver vocês lá, certo? Então veja que Paulo começa a tratar com esse problema de relacionamento com tato. Alguém já disse que tato é a nossa capacidade de aprender a lidar com as pessoas e com os problemas. Não é simplesmente chegar, né, e detonando tudo, né? Chegar tirando pedra para todo mundo, não. É saber lidar. Então a gente tem que primeiro analisar a situação. Por que está acontecendo isso? Realmente, qual é o problema e o que gerou esse problema? E a gente vai tratar. Porque às vezes a gente vai, né, tratar com o problema, mas não sabe o que aquilo é um problema, como aquilo aconteceu, o que está gerando, o que gerou aquele problema. A gente precisa aprender a lidar com a causa, não apenas com os efeitos, né? Basicamente é isso, você está tossindo, e você vai lá no médico, o médico fala, você está tossindo, te dá um xarope para tosse. Só que ele não fez exame, não fez nada, e você está com tuberculose. Aí o xarope vai tirar a tosse, mas vai curar a tuberculose? Porque está lidando apenas com os sintomas, não a causa do problema. E na igreja, nos nossos relacionamentos, é assim. A gente tem que aprender a não apenas lidar com os sintomas, mas detectar qual é a natureza do problema. E aí tentar sanar o problema. E aí os sintomas vão sair. Então Paulo começa com tato. Ele começa elogiando algumas coisas. E aí ele chega e fala assim, olha, tem duas mulheres aí que estão com problemas e eu quero pedir ajuda de vocês para resolver, né? Mas Paulo também lida com tato. Como é que está o versículo 2 aí, Márcia Cristina? Rogo a Evodia e rogo a Sinti, que sinta o mesmo no Senhor. Quando a gente lê isso aqui, né? Lê o texto também, Márcia. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com a Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Quando a gente lê só o versículo 2, a gente fica um pouco aqui meio que, né? Rogo a Evódia e Sinti que sintam mesmo no Senhor. Então, dá a ideia que parece que não tem problema, mas tem. Paulo está falando, eu quero que as duas façam as pazes, né? Concordem, porque tinha um problema, e a gente não sabe exatamente qual foi o problema que gerou, né? Talvez se fosse hoje na igreja, pelo que eu entendo aqui, elas estavam brigando por reconhecimento, por cargo, né? Era como se fosse mais ou menos assim, as duas estavam, ia ter uma assembleia administrativa e as duas estavam disputando o cargo para ser líder da MCM na igreja. E aí uma estava com bronca da outra, não, quem tem que ser sou eu, não, você não, sou eu, trabalho mais, e estava com bronca da outra. Mais ou menos isso. Mas veja como é que Paulo lida com isso. Bonifácio falou alguma coisa? Não? O senhor, sendo Paulo, nunca passou por isso. Não, nunca teve problema. Eu sei que uma última assembleia que teve uma eleição para a secretaria, meu Deus, foi, né? Tinha uma que tinha incorporado o espírito das duas, né? Evódia e Síntica, o espírito das duas estava nessa pessoa. Uma só, né? Meu Deus. Na outra igreja lá pegou a cadeira na assembleia. Para tu
Timóteo, né? Meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres. Paulo está dizendo assim, olha, elas precisam de ajuda. Veja que Paulo está dizendo assim, olha, elas precisam de um tapa na cara, precisam tomar vergonha na cara, precisavam mesmo, né? Mas Paulo entende que nessa situação elas não iam conseguir resolver sozinhas. E Paulo fala, Timóteo, ajude elas. Elas precisam de ajuda. Olha aí, gente. As pessoas que às vezes estão dando problema na igreja estão precisando de ajuda. Tem uns que misericórdia, né? Parece que é o próprio Satanás encarnado, né? Mas aí veja que depois Paulo fala, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. Veja que Paulo não esqueceu as coisas boas que elas tinham feito. Como eu falei, a gente esquece, né? As coisas boas que essas pessoas realmente fazem na nossa vida. Paulo fala, elas trabalharam arduamente comigo na propagação do Evangelho. Então veja que essas duas mulheres tinham qualidades, tinham talento. Elas estavam na igreja trabalhando, e Paulo fala um trabalho árduo. Só que, por alguma coisa aí, elas se desentenderam. Mas Paulo entende que esse desentendimento, essa rixa, essa briga das duas, não ia apagar, não ia macular tudo de bom que elas tinham feito na igreja. E que apesar de tudo isso, elas ainda eram bênção na igreja e podiam continuar sendo bênção. Só que para continuar sendo bênção, esse problema de relacionamento precisava ser resolvido o mais rápido possível. E Paulo falava para elas, ó, resolvam o desentendimento de vocês. Mas Paulo entende, sozinho não vou conseguir falar, Timóteo, vai lá e ajude elas. Lembra, Timóteo, elas trabalharam arduamente aqui na propagação do Evangelho, elas me ajudaram, foram minhas cooperadoras. E ele ainda diz, ó, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ele fala assim, elas não fizeram bem só para mim, fizeram bem para Clemente e para os outros meus colaboradores. Então veja que essas mulheres tinham feito coisas boas para a liderança, não só para Paulo, para a própria igreja. Só que agora estavam enfrentando esses problemas e precisavam ser resolvidos, né? A gente não tem aqui aquela propaganda, tinha uma propaganda, não era propaganda, um canal, era uma espécie de seriado que tinha na TV de humor, era o Cacete Planeta. Lembra das organizações Tabajara? Seus problemas acabaram. Não existe isso aqui, diga, seus problemas acabaram, uma solução mágica. Não é magia. Da mesma forma que elas trabalharam arduamente para propagar o Evangelho, agora elas precisavam desse trabalho árduo para resolver esses problemas de relacionamento. E Paulo está lá, resolvam vocês, Timóteo, ajuda elas. Elas têm potencial, elas têm qualidades, né? Vamos restaurar esse potencial, essa qualidade delas para elas continuarem sendo um bênção na igreja. E lembra, né? Elas ajudaram não só a mim, ajudaram a Clemente e os meus outros colaboradores. E olha, como é que Paulo termina esse versículo? Cujos nomes estão escritos no livro da vida. Quais os nomes estavam escritos no livro da vida? Era de Clemente, os colaboradores de Paulo? Mas também de Evódia e Sintique. Paulo está dizendo, os nomes delas estão no livro da vida. Esse problema de relacionamento delas não apagou o nome no livro da vida. Está lá. Mas elas precisam entender que, já que o nome delas está no livro da vida, uma posição de destaque, aqui na terra, elas têm que viver também com essa postura de que tem o nome delas escrito no livro da vida. E essa questão do relacionamento não pode apagar isso. Isso precisa ser resolvido. Veja, prestar atenção, às vezes a gente pega e lê isso e não percebe na profundidade e na amplitude que isso toma na nossa vida e nos nossos relacionamentos, não só na igreja, gente, até nos nossos relacionamentos de trabalho. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, né? E aí tinha um camarada lá que era um chefe que, meu Deus, ele foi promovido a chefe, mas não tinha muita postura. Ele começou lá, aquela perseguição, tal. E eu fiquei um tempo sem dar trela, sem conversar com ele.
Eu criei sozinho, não podia. Né? E aí chamaram quem para ir comigo? Esse camarada. E era ele que tinha que mesmo, porque ele era o chefe. E aí ele mesmo tomou uma postura, a gente precisa acertar nossas diferenças, porque ele está certo aqui, tal. Veja, ele reconheceu que foi lá, vi com ele, comecei a tratar ele normalmente como deveria ser tratado. A coisa mudou. Tudo mudou. Então, as nossas diferenças precisam ser resolvidas o mais rápido possível. Porque, como eu falei, a gente não pode mudar as pessoas, mas a gente pode mudar a nossa postura de como lidar com as pessoas. Não podemos deixar que o veneno das pessoas venha nos contaminar. Certo? Não vamos tomar os venenos dela. Vamos tomar dose de amor, um antídoto contra todo veneno é amor. Vamos para o nosso momento de balinha de contribuição. Márcia, pode fazer isso? Distribui balinha para todos, pega as ofertinhas. E você que está nos ouvindo, participando dessa escola, se você quiser colaborar, abençoar o nosso ministério aqui da Igreja Batista Ebenezer, com sua oferta, com seu dízimo, você pode fazer através de transferência, depósito bancário ou Pix. A nossa igreja, Igreja Batista Ebenezer, tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix é o CNPJ da igreja, 44285-645-0001-47. Ó, tem bala chiclete aí também, gente. Eu vi, mas eu acho que chapéu. Hã? Ele tirou o chapéu para você. Olha, né? Para colocar encher de bala, esperto, né? A Márcia vai dar as balas dela, a Márcia da Bia, tudo pro Bonifácio. Por quê? Não, não sei não. Pastor, depois o senhor pega aqui? É. Com a Márcia assim, né? Sem dinheiro não tem bala, né? Então veja que Paulo trabalha esses 3 primeiros versículos do capítulo 4 para lidar com esse problema aqui dessas duas irmãs, né? Evódia e Síntique. E esse problema dessas duas irmãs iam causar problemas nelas também, como na igreja. E um dos problemas que os problemas da nossa vida, do nosso relacionamento, causa na nossa vida é ansiedade, depressão, certo? E o estresse, que são, obrigado, que são as nossas feridas emocionais. Quando nós não conseguimos resolver os nossos problemas de relacionamento, isso afeta todo o nosso sistema imunológico. E nós estamos aí sujeitos a contrair o que a medicina chama de doenças psicossomáticas. São doenças que se alojam no nosso corpo, mas que têm origem nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E hoje que eu falo assim, nessa época, nós estamos vivendo um caos no que diz respeito às doenças emocionais, por tudo que tem acontecido, né? E Paulo vai tratar aqui de algo que é um mal do nosso século, a ansiedade. A ansiedade tem feito muito mal para as pessoas. E muitas pessoas, por conta da ansiedade, têm sofrido doenças físicas mesmo. E que às vezes você não pega um bom especialista, não diagnostica, como eu falei, vai trabalhar só com esse sintomas e não vai resolver o problema. E Paulo vai lidar agora com esse problema da ansiedade. Ele vai trabalhar o versículo 4 até o versículo 8. Na realidade, vamos trabalhar aqui até o 9. Do 4 até o 9. Tá? Veja que ele começa aqui, ó. Alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá
precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração, sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Veja que o propósito de Paulo nisso tudo é que os crentes de Filipos recebam esse versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento. E que esse Deus de paz esteja com eles. Mas para isso Paulo dá aqui algumas orientações de como trabalhar com a ansiedade. Veja que ele diz no versículo 6, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, é isso? A ansiedade, gente, faz parte da nossa vida. Existe um certo grau de ansiedade que até é benéfico, que faz produzir em nós algumas enzimas que são benéficas para a nossa saúde e para as nossas coisas, né? Se você for fazer um trabalho lá totalmente relaxado, você até não está preparado, né? Mas quando você está ansioso, e aqui é uma ansiedade boa, então você cria as novas expectativas. Então todos nós ficamos ansiosos. A gente fica ansioso quando vai fazer uma entrevista de emprego. A gente fica ansioso quando vai começar um emprego novo. A gente fica ansioso quando vai pegar um carro novo, quando vai comprar uma casa nova, quando vai mudar de casa. A gente fica ansioso sim quando vai no médico, quando vai no dentista. A gente fica ansioso quando algum nosso ente querido está doente, hospitalizado. A gente fica, quando o telefone toca, a gente já fica, meu Deus, será? Então, existe, tudo isso faz parte. Quando vai fazer uma prova. Quem aqui nunca ficou ansioso quando foi tirar a carta de automóvel? Gente, eu antes de tirar a carta de automóvel, o que eu fazia? Eu ia lendo as provas práticas, né, os exames, era sexta-feira, lá em São Vicente. Então eu ia toda sexta-feira e ficava vendo as pessoas fazerem para mim criar coragem. E eu vi uma cena uma vez que eu falei, meu Deus, uma menina, uma senhora jovem, né? Ia fazer prova de moto. E aí o instrutor ligou a moto e deixou. Gente, ela foi subir na moto, ela ficou tão nervosa que ela caiu da moto. Não conseguiu nem sair da moto. Caiu. Exame reprovativo. Ainda estava chorando. Veja o grau de ansiedade. Quando eu estava estudando no Instituto Bíblico, a gente tinha uma matéria que chama-se homilética, né? Aprender a pregar. E a gente aprendia as técnicas e a nossa avaliação era pregar. Para os outros alunos avaliarem, o professor avaliar. O professor era tão exigente, né? E eu lembro que uma menina, no dia que ela foi pregar, ela estava lá. Aí foi a primeira pessoa que pegou. E quando foi ela levantou, chegou na frente da classe e ela ficou assim, gente. Ela travou literalmente. Não se mexia, não mexia o olho, não conseguia falar. Ficou um tempo assim. Quando o pessoal percebeu, uma amiga dela foi lá, pegou ela, assim, com calma, levou, colocou ela sentada para pegar água. Ficou um tempo até voltar assim, de tão ansiosa que ela estava. Então, a ansiedade faz parte da vida. Agora, só que chega um certo grau dessa ansiedade que torna-se prejudicial para nós. Então, muita gente às vezes não consegue fazer as tarefas porque está muito ansiosa. E isso afeta. Tem pessoas que chegam a desmaiar por conta da ansiedade. Tem pessoas que suam frio, que começam a transpirar. Tem pessoas que ficam com insônia, não conseguem dormir. Eu quase morri na cadeira de dentista.
Mal dia de parar o trabalho, Sim. chama passar por enfermeiro. Eu tinha, ainda tenho, né? Ainda tenho, né? Ainda tem. Mas aprendi a lidar um pouquinho, mas só aquele barulho, quando liga aquele barulhinho, a gente já fica. Porque o que eu peguei trauma do dentista? Duas coisas. Quando eu estudava lá, tinha dentista na escola. Só que todo problema eles arrancavam, né, gente? E uma vez eu lembro que tinha um dente aqui que deu problema e foi. O dentista subia na cadeira, fazia assim, aquele negócio puxando, e eu com aquele trauma. E mais tarde também eu fui na Santa Casa, extraí um dente, voltei, já passei por aquele trauma. Quando foi a noite, comecei a passar mal, dei hemorragia. Aí volto lá. Aí o outro dentista falou assim: eu tirei o dente, mas não deu ponto, precisava dar, estava muito grande. Aí passei por aquele, aí para dar ponto, a anestesia não pegava, estava inflamado. Aí isso dá ansiedade. Então sempre que aquele barulhinho, a gente passa mal, né, Bonifácio? Nossa senhora, eu, se possível, eu passo logo. A gente fica traumatizado. Eu tenho que chegar bem na casa. Quando fala assim, tem que ir no dentista, a gente já fica. Acabou meu dia. Acho que não é ruim. Ô, pastor, Ser homem. a ansiedade, ela é uma doença ou não? Oi? O seu caso, ela é uma doença? Sim, é classificada como doenças emocionais. Mas até determinado ponto, né? Sim, então, como eu falei, Não é bom. se você souber lidar, tem a parte boa, né? Aí passou daquilo, e cada pessoa tem, né, o seu nível de estabilidade de ansiedade, certo? Como eu falei, faz parte, mas ela torna-se uma doença por conta disso. Quando eu fico, eu vejo que eu estou ansiosa, eu começo a procurar serviço, procurar coisa para me fazer, para me relaxar. Eu já faço isso. Então, Paulo vai dar aqui algumas dicas, né? Tanto como a ansiedade é uma doença, ela é classificada, ela tem o CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças, né? Ela está classificada como CID-10, que são aquelas doenças emocionais, como depressão, síndrome de pânico, síndrome de Burnout, aquelas coisas todas. Ela tem lá. E ela não tem só um CID, tem várias, né? Porque tem vários graus de ansiedade, como assim a depressão. E ela tem feito mal para muitas pessoas, né? Você vai ver que, se você ler o Salmo 32 e o Salmo 38, Davi estava sofrendo de doenças psicossomáticas, por um grau atual de ansiedade, por conta do sentimento de culpa dele. Ele vai ver que Davi estava agente. Depois a gente vai ler o Salmo 38 para vocês entenderem. Mas para a gente fechar aqui, Paulo começa, então, a dar aqui algumas dicas de como a gente lidar com a ansiedade. E o nosso tempo já foi, né? Mas a semana que vem a gente volta para. Mas a primeira coisa que Paulo fala é para nós cultivar. Então, existem algumas coisas que é cultivar. Não é simplesmente fazer de vez em quando, é cultivar. Quando a gente pensa em cultivo, né? A gente lembra de lavoura, né? Cultivo. Leva tempo. Né? A gente não pensa que você chega lá e qualquer hora você tira uma fruta, né? Não. Você tem que primeiro preparar o solo, né? Colocar a semente. Quando ela começar a germinar, você vai lá, tira o capim de volta, adubar, né? Podar com o tempo, né? Para depois, isso chama-se cultivo, leva tempo. E a primeira coisa que Paulo nos orienta a cultivar é a alegria no Senhor. Não é alegria nas circunstâncias, é alegria no Senhor. Ele começa, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Né? Algumas pessoas falam, regozijai-vos sempre. Né? Outra vez eu digo, regozijai-vos. Você vê que Paulo repete isso. Ele fala, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender para lidar com a ansiedade é cultivar essa vida alegre. Aprender a sorrir com as coisas. Tá? A gente vai terminar, semana que vem a gente continua, a gente vai trabalhar nisso aqui, que a gente, apesar de tantas dificuldades, a gente ainda tem motivo para sorrir.
que não é do tempo de vocês. Alguém lembra desse Lip Heart? Sim. Tem aquela musiquinha, né? Ver um sorriso, só Tem. um sorriso. Então, a hiena é conhecida como o animal que está sempre sorrindo, né? Mas nesse desenho a hiena estava sempre de mau humor. Eu não disse que não ia dar certo. Né? Ó vida, ó céu, ó azar. Nós vamos ficar por aqui, que Deus nos abençoe, que a despeito dessa chuva, desse frio, vocês tenham um dia alegre na presença do Senhor e estejam aqui de volta hoje à noite às 18 horas para o nosso culto, né? Lembrando, eu não estarei presente hoje, que eu vou lá ajudar a Igreja Batista do Horto, que está sem pastor, vou ministrar a ceia, mas tem gente de fora que vai pregar hoje aqui, né? Tem bênção, tem aí. Pai bondoso, muito obrigado por esse momento de aprendizado da Tua Palavra, obrigado por essa turma que está sempre aqui. Leva-nos de volta para os nossos lares, protegidos com os Teus anjos, nos dê um domingo maravilhoso, nos traga de volta aqui para o culto da noite, marcado pela Tua presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos.